E ele está sempre em movimento, né? Então a minha tia foi isso, mas ela não tinha muita paciência de fazer plano de carreira, de comprar tecnologia. Ela até podia enxergar. Então eu, desde o começo, essa parte de toda a parte de crescimento da empresa, de comprar filiais, ela até comprava filial, mas ela adorava fazer compra de imóveis, de tudo. Ela até comprava filial, mas ela não tocava nada dali para frente. E Que aí você foi, entrava nisso, e você entrava entrava nisso. nisso, é lógico que eu ajudava nas compras também, apesar que ela era muito boa disso. Então eu entrava nisso. Então eu acho que eu levei esse, acho não, tenho certeza que eu levei esse pouco de gestão. E eu hoje, quando estou em palestra, eu coloco muito isso. Preciso entender se eu sou empreendedora, gestora, ou se eu sou mais gestora do que empreendedora, sou mais empreendedora do que gestora. Porque se a gente não souber muito isso, você confunde e não pede ajuda, né? Porque se você é muito empreendedora, minha tia, eu não teria feito o que ela fez, fundar uma loja sem dinheiro, trabalhar de noite. Mas ela não teria ido se ela não tivesse se aberto para alguém que também poderia se estruturar, né, ter gestão. Então é muito importante, porque senão confunde muito uma coisa com outra. É igual quando você fala em sucessão, que confunde o filho que quer ser dono e o filho que quer ser gestor. Você tem que, esse dia eu dei uma palestra muito para isso, dizendo, você tem que procurar o filho que quer ser gestor para ser gestor. O que quer ser dono vai para a holding. Sim. Agora, você entrou como gestora, ajudando o negócio familiar, porque você gostava ou foi necessidade mesmo? Não, porque eu gostava Gostava mesmo. mesmo. É. É. Aliás, assim, eu acho que tudo que eu fosse fazer eu gostava. Eu sou bem apaixonada por fazer as coisas, por aprofundar, por aprender. Então, assim, não foi que nenhum da minha família me obrigou. E lógico que quando eu tinha 12 anos, eles começaram a perceber que eu levava jeito Sim, de lidar com as pessoas, principalmente. sim. Bom, e você participou, né, de todo esse processo de expansão de uma loja para uma rede enorme, é, capilarizada, enfim. Qual que foi o grande salto ali que vocês perceberam, enfim, né? Quer dizer, pelo que você está contando, assim, sua tia é muito ali empreendedora, olhando a expansão, e você ali ajeitando a casa. Não, eu acho que a minha tia olhou a expansão por um período também, né? Depois a gente teve um plano de expansão, aonde crescer, como crescer. A gente dava região, ela podia até ir lá fazer um negócio, que ela adorava muito fazer negócio. Mas assim, teve um plano de expansão. Então foi um plano já montado. A gente optou para crescer primeiro no interior de Minas Gerais, porque Franca é uma cidade, 70% é mineiro e 30% é mineiro, é filho de mineiro. Pode ver meu sotaque, que eu fiz questão de manter. Sim. Você não pode perder as suas essências. Então, assim, a gente cresceu primeiro em Minas, Araxá, Uberaba, Uberlândia, Araguari, tal. Depois a gente começou a crescer. Ribeirão já era uma praça muito forte, de muito concorrente. A gente primeiro foi pelo interior e depois a gente chegou em Ribeirão, na época, com 3 lojas de uma vez, que era assim, um evento maravilhoso. De repente a gente chega em São Paulo com 50 de uma vez, né? Então, assim, foi fazendo isso. A gente cresceu primeiro no interior do Paraná, em Paraná, compramos rede, para depois chegar em São Paulo, capital. Então a gente foi fazendo bem isso. Então, era um plano estratégico, não era uma coisa só. Lógico que entra nesse aspecto a intuição de saber se o lugar estava bom, se o prédio era bom, mas teve um plano estratégico. Então, assim, a gente teve um planejamento. O mais importante que eu acho é você definir, eu quero crescer ou não. Porque não tem muita empresa que fica daquele jeito e está sobrevivendo, a família não interessa ter mais do que aquilo, não quer. Então, assim, a gente desde cedo definimos crescer. Porque também dá para optar por não crescer e manter saudável o negócio, porque não tem a coisa de que se você não está crescendo, você está Não, você não se torna grande, mas você pode modernizar. Eu conheço rede de loja que não cresceu tanto e está sobrevivendo, não tem dívida, não tem nada. Você não tem tudo na vida, qualquer decisão tem seu preço. Você cresce, você tem seu preço. Você não cresce, tem seu preço. Agora, não crescer e ficar parada, veio a era digital, você não faz nada, você não está no digital, você não está em nada, não tem jeito. Agora, você não crescer e começar a buscar coisas novas para aumentar teu negócio, inovando sempre no marketing, na forma, também é uma alternativa. Você não vai nunca valer muito, mas também você não vai ter os problemas do muito. Sim. O que foi sendo determinante nesse momento em que você foi crescendo para Minas, depois interior de São Paulo, depois
São Algumas Paulo. coisas foram determinantes. Primeiro, valorizar muito o cliente, que era uma coisa da minha tia, e valorizar muito os funcionários, porque a gente fez isso. Mas o que eu acho que foi muito determinante, agora eu estou falando tecnicamente, o varejo um setor até hoje que tem muita informalidade, vocês sabem disso. E a gente fez até estudos no exame sobre isso através do IDV. Então, em 95, tinha poucos concorrentes muito maiores da nós que tinham um balanço auditado. Então, primeiro é optar para ter tudo por dentro, para não ter informalidade, para pagar imposto, para registrar funcionário. Primeiro foi isso, foi diminuir o lucro, mas porque quando você quer crescer, você tem que ter isso. Então, se você quiser ter um lucro alto, pagando imposto do jeito que a gente paga, registrando funcionários, você não vai conseguir ter o lucro que você quer, mas também você não vai conseguir crescer, por isso que eu estou falando, a opção de crescer é uma opção, aí você sabe que você tem que estar formal, que você tem que registrar funcionário, que você tem que ter uma equipe mais profissional. Então, primeiro foi essa decisão. Então, a gente, há muitos anos, era 100% formal, isso desde pequeno. E acho que uma decisão importante que nos ajudou a ter parceiros depois, foi você auditar um balanço em 95, quando a empresa ainda faturava 400 milhões de reais lá no interior, num segmento que eu acho que tinha uma empresa auditada só, quando eu fiz isso. Então, assim, foi importante porque daí uns anos a gente fez uma parceria com o Unibanco, trouxemos investidor, porque você sabe que tem um tempo de maturidade. Então, aquela decisão, fruto de um trabalho que veio vindo, de um planejamento, foi um momento muito importante. Sim. Você sempre destaca muito essa coisa que vocês têm, né, da atenção com o colaborador e com o cliente. É mais fácil fazer isso quando você é pequeno do que quando você é grande. Imagino que você tem que ter trabalhado muito a cultura da empresa ali para esse crescimento. Deixa eu te falar uma coisa. Depois eu vou falar do salto de crescimento, que é diferente. Mas até um crescimento de 3, 4 anos atrás, a gente tem uma cultura tão forte, tão verdadeira, assim, tão no osso. Eu tinha muito medo de perder, e não quer dizer que a nossa é melhor que os outros, mas a gente tem um jeito de ser que é muito característico, a forma de lidar. Então, assim, ela estava muito no osso. Então, nós temos o guardião de ética, nós temos, são as pessoas da cultura, nós temos conselhos em todas as nossas 1.500 unidades, que são pessoas que não têm liderança, mas que assumem para poder ajudar, cuidar da cultura, para defender o que nós juntos acreditamos, para fazer essa ponte entre os dois. Então, a gente foi crescendo e foi se estruturando muito também para não perder isso. Agora, nos últimos 4 anos, a gente deu um salto muito grande, que foi depois da pandemia, então nem se fala, durante a pandemia. Sim. E a gente é uma das únicas empresas do mundo, que nós vamos fazer 66 anos físico agora, que nos transformamos em digital. Nós temos laboratório em Uberlândia, São Carlos, aqui. Então, você sabe que tudo, hoje nós somos uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Sim. Então, o nosso forte hoje não é só a loja física. Ela existe, mas ela se transformou numa entrega de produto, ela é muito um apoio ao cliente. Então, 60% do que a gente vende na loja física já é no digital também. Nossa equipe é totalmente digitalizada, então nós nascemos físico, conseguimos nos digitalizar. Antes da época, quando veio a pandemia, a gente estava preparada. Agora, a pandemia cresceu muito a nossa venda, e pós-pandemia, os primeiros meses, isso aí realmente quase dobrou de tamanho nos últimos 4 anos. Aí eu posso te responder que compramos 17 empresas só nesse período, porque nós viramos um super app, né? A gente não é uma loja hoje que vende eletrodoméstico. No Magalu tem tudo, tem tudo, tem tudo. Então, assim, tem no Magalu, vocês veem muito isso, porque a gente vende de tudo hoje, através de 320 mil sellers que estão conosco. Então, a gente vende de tudo. Então, isso foi caminhando. Agora, tem pontos decisivos, mas nós não temos uma virada, porque a gente sabia onde a gente queria chegar. Agora, tem momentos que você aprende, que você tem, no meio do caminho surge uma tempestade, você tem que direcionar, mas sempre a gente teve o rumo nosso. Ser uma empresa digital, com calor humano, com pontos físicos. A gente, quando 2015, 2016,
quando a gente investia em ponto físico, nós apanhamos muito do mercado. Não vai existir, loja vai acabar, vai acabar. Então, assim, você apanha, mas você tem que ter o seu rumo.